Saudações de paz, meus irmãos. Estamos aqui hoje para falar de um assunto bíblico e teológico. Eu, professor Felipe Rocha, estou juntamente com o nosso amigo, irmão em Cristo, professor Alexandre. Amém, meus irmãos, paz. Estaremos falando sobre Enoque e Elias. Eles foram realmente arrebatados sem terem provado a morte? Fique conosco nesse vídeo que nós vamos fazer uma caminhada dentro da hermenêutica, dentro da teologia sistemática, fazendo uma análise dos textos bíblicos e vendo de perto, será que Enoque e Elias foi mesmo arrebatado ao céu sem provar a morte? Meus irmãos, então vamos analisar aqui dentro do nosso slide de estudo hoje sobre um assunto bíblico, teológico e também polêmico. Polêmico por quê? A maioria dos estudiosos, pastores, professores, pregadores, dentro de uma visão majoritária, acreditam fielmente, piamente, que Enoque e Elias foram arrebatados ao céu sem provar a morte. E até hoje eles se encontram lá. Nós vamos analisar então essas duas correntes, tá? A primeira, dentro dessa visão, que é o pensamento da maioria, e uma segunda linha de pensamento, aonde que não concorda que Enoque e Elias foram arrebatados ao céu sem provar a morte. Essa segunda linha de pensamento acredita que Enoque e Elias, eles morreram. Será que de fato Enoque e Elias, eles foram arrebatados ao terceiro céu? Ou de fato eles morreram, como pensa a segunda linha de pensamento? Vamos analisar então dentro do nosso slide. Então nós vamos abordar aqui os textos dentro da primeira linha de pensamento, onde diz que Enoque e Elias, eles foram arrebatados, transladados, ao céu sem provarem a morte. A mesma promessa que está relatada na Bíblia Sagrada para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nós fazemos parte. Então o primeiro texto se encontra em Gênesis capítulo 5, versículo 24, onde diz que Enoque, ele andou com Deus, e Deus para si o tomou. Hebreus capítulo 11, versículo 5, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. E por último, o último texto de 2 Reis 2, 9 até o 11, que diz: havendo eles passado, Elias disse: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias a dizer: dura coisa pediste, todavia se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. E indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então nós temos aqui, dentro dessa linha de pensamento, que é a visão da maioria dos estudiosos, dos pregadores, pastores, dentro desses textos bíblicos que foram apresentados nos slides, a maioria crê que Enoque e Elias, eles foram arrebatados sem provarem a morte. A mesma promessa também é feita para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digno de passagem, falamos muito sobre o arrebatamento da igreja, que para alguns é pré-tribulacionista, um arrebatamento antes da grande tribulação, para outros é no meio da grande tribulação, um pensamento meso-tribulacionista, e para outros é após a grande tribulação, que é o pensamento pós-tribulacionista. Então nós vimos aí o texto básicos que fala sobre essa primeira linha de pensamento, e agora nós vamos estudar a fundo para nós estarmos analisando de perto essa primeira linha de pensamento, e depois nós vamos ver a segunda linha de pensamento, que é a qual nós cremos
que Elias e Enoque eles morreram. Então aqui nós estamos os textos bases, né, que nós vamos abordar aí, e nós vamos entrar dentro desses textos bases, dentro de uma exegese bibliográfica, dentro da teologia sistemática, onde nós vamos analisar todos os textos, né, que falam desse suposto arrebatamento aí de Elias e Enoque, né, sem provarem a morte, e eles foram até o céu. Então, será que de fato eles foram ao céu? Será que a Bíblia não está dizendo outra coisa e nós entendemos outra? Vamos analisar então dentro de uma exegese bibliográfica, dentro da hermenêutica e da teologia sistemática esses pontos. Então, o primeiro ponto que nós vamos analisar, qual era o contexto de Enoque, né? Aonde Enoque vivia, qual era a sua ocupação, né? Qual era a geografia bíblica em que Enoque estava inserido, quem eram os moradores que moravam perto dele, os habitantes que moravam ali perto de Enoque, o que significa a palavra tomou, tomado e transladado. Vamos fazer aí uma análise aí dentro da etimologia das palavras nos originais. E aqui nós temos o terceiro ponto. Se Elias foi de fato ao céu, como explicar a suposta carta de Elias ao rei Jeorão muito tempo depois? Ou seja, esses pontos que nós estamos apresentando são aí pontos que a gente refuta a ideia de que Enoque e Elias eles foram arrebatados ao céu sem provar a morte. Nesses pontos, dentro desses textos, nós vemos que Enoque e Elias morreram, né? Outro ponto, por que o escritor aos Hebreus diz que todos morreram? Um ponto muito interessante. E o último ponto, como entender as palavras de Jesus em João 3,13, onde ele diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu de lá, a saber, o Filho do Homem. A nossa ideia nesse estudo não é fazer polêmica, a nossa ideia nesse estudo é mostrar o que realmente a Bíblia diz. Nós aprendemos, né? Infelizmente nós aprendemos de maneira errada, né? Então, regra hermenêutica aí diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Só que, porém, cada um tem a sua linha de pensamento, né? Tem pessoas, a maioria das pessoas crê que Enoque e Elias de fato foram arrebatados sem provar a morte, a mesma promessa que nós temos para a igreja. Outras pessoas, assim como eu, nós cremos que não foi assim que aconteceu. E é isso que nós vamos analisar de perto. Então aqui nós temos um contexto histórico, né, apresentado em Gênesis capítulo 5, 21 e Hebreus 11, versículo de número 5. Vamos ler na Bíblia? Vamos começar de Gênesis, capítulo de número 5, versículo 22, que diz: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 24: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, na primeira linha de pensamento, quando eles leem essa palavra, Deus para si o tomou, né? Enoque andou com Deus 365 anos, não foi 365 dias, foram 365 anos, e Deus para si o tomou. A maioria entende dentro dessa palavra que Enoque foi arrebatado até os céus, aonde está o Todo-Poderoso, tá? Outro texto é o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, e no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, é quebrada toda esta ideia. Isso nós chamamos na teologia de uma análise bibliográfica, né? Uma análise dentro do texto, do contexto de outros textos da Bíblia que fala do mesmo assunto, ou dentro da teologia sistemática. Nós vamos analisar aqui então, de perto, Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 5, que diz: Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Então, dentro desse texto,
nós vamos ver aqui que Enoque era um homem piedoso, era um homem que temia a Deus, era um homem temente a Deus, ele andou com Deus 365 anos, e aí Deus o tomou. Mas o escritor de Hebreus, ele vai nos dar algumas respostas que nós não encontramos no texto de Gênesis. É aí que entra a teologia sistemática, tá? Quando nós pegamos outros textos que falam desse mesmo assunto, nós vamos ver que ele agradou tanto Deus que Deus o transladou, né? E o versículo de número 13 vai nos dar a resposta, né? O livro de Hebreus capítulo 11, ele está falando dos heróis da fé, incluindo Enoque, né? E também Elias. E no versículo 13 ele diz: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O texto está afirmando que todos estes morreram. Então o texto não está afirmando que eles foram arrebatados ao céu sem provar a morte e estão lá até os dias de hoje. O texto diz que eles foram, que Enoque, né, ele foi transladado, né, mas não que ele foi transladado ao céu, ele foi mudado de um lugar para o outro. Qual era o contexto de Enoque? O porquê que ele foi transladado, né? O livro de Judas vai nos falar um pouco a respeito sobre isso, né? O livro de Judas fala sobre essa questão, que Enoque, ele era um pregador da palavra do Senhor, né? Vamos ver aqui Enoque, Judas capítulo 1, versículo 14, que diz: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então, dentro do contexto de Gênesis, dentro do contexto de Hebreus capítulo 11, versículo 5, esses que procuravam Enoque, né? Porque tem uma pergunta aqui: quem são esses que buscavam Enoque, né? Deus o transladou, teve um motivo. E o transladou aqui não foi transladar ele, mudar ele da terra para o céu, mas mudou ele de um lugar para o outro. Dentro do contexto, né? Dentro aí da dispensação, tem a inocência, né? A consciência do pecado após a queda, e depois o governo humano. Então o homem se afastou de Deus, né? E Enoque não estava afastado de Deus, ele estava andando com Deus. E de tanto Enoque andar com Deus, ele também era um profeta, ele era um pregador da palavra do Senhor. E por esse motivo, né, aqueles homens buscavam tirar a sua vida. Por essa razão, Deus transladou Enoque de um lugar para o outro. Aí fica dentro da primeira teoria: Enoque foi transladado então ao céu. Não, ele foi transladado para outro lugar, né? A Bíblia não afirma onde foi esse lugar, mas ele foi transladado dentro da terra, de um lugar para outro lugar. E nós temos como provar isso, tá? Dentro do texto de Atos do Espírito Santo, ou como a gente diz, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 39, que aconteceu com o nosso amigo, o nosso xará chamado Filipe. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Atos capítulo 8, versículo 39 ao 40. Então aqui nós temos uma prova dessa transladação, né, de um lugar para o outro. Felipe, ele estava pregando a palavra para o eunuco e ele foi transladado de um lugar para o outro e não para o céu. A mesma coisa aconteceu com Enoque. Aqui nós temos que fazer uma análise aí
né, dentro da etimologia das palavras nos originais, e nós temos a primeira palavra que aparece aí, que é tomou e tomado, que vem do hebraico e significa tomar, pegar, buscar, segurar, apanhar, e uma das mais famosas, que é arrebatar. Temos também a segunda palavra, que é transladado, é a palavra que aparece em Hebreus capítulo 11, né? Onde fala que Enoque foi transladado para não ver a morte. Que morte? Os moradores, os habitantes ali, né, da terra, naquele contexto de Enoque, procuravam matar Enoque. Por quê? Porque ele era um pregador. É isso que nos afirma a palavra no livro de Judas. Por isso, a palavra transladado significa transpor, transferir, mudar, transferir ou deixar ser transferir, atravessar ou transpor. Ou seja, dentro do contexto, Enoque foi transladado, mudado de um lugar para o outro, mas não foi da terra para o céu. Vamos continuar aqui. Então nós vemos dentro desse estudo algo bem interessante. O estudo vai começar a falar sobre o profeta Elias, e nós vemos algo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20, onde quebra essa suposta ideia, né, que Enoque e Elias eles foram arrebatados sem provarem a morte. Então nós temos o livro de Hebreus capítulo 11, onde diz que eles morreram, todos eles morreram. Nós temos o livro de Hebreus que diz que esses tais procuravam a morte de Enoque, né? Nós vemos no livro de Judas 1,14 que ele foi transladado por esse motivo, porque ele era um pregador dentro de uma dispensação de Gênesis capítulo 5 em diante, onde diz que era a dispensação do governo humano. Os homens se afastaram de Deus, então ele era um pregador, ele era um homem temente dentro de um povo completamente ímpio. E agora, outra ideia, né, outro texto que nos traz a ideia de que Enoque e Elias não foram arrebatados até o céu sem provar a morte, é o texto de 1 Coríntios capítulo 15, 20 e o versículo 23. Olha o que diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, as primícias daqueles que já morreram. Versículo 23, mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Se Enoque e Elias foram arrebatados sem provar a morte, isso tiraria a primazia de Cristo, sendo a primícia daqueles que morreram. E o escritor de Hebreus deixa isso claro em Hebreus capítulo 11, que Enoque, Elias e todos os heróis da fé morreram. Todos estes morreram na fé. E não tem como a gente alegorizar isso, falar, ele morreu na fé. Não, porque os heróis da fé não morreram na fé no sentido alegórico. Eles morreram no sentido literal. Eles nasceram, viveram, cumpriram o seu ministério e todos eles morreram. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, nos traz uma ideia que o arrebatamento é um evento, um mistério que será realizado para a igreja. Aqueles que estiverem em Cristo, eles serão arrebatados sem provarem a morte. Mas e Enoque e Elias? Não, Enoque e Elias, eles morreram. Nós podemos usar aí dentro da hermenêutica uma tipologia. Simbolicamente, Enoque e Elias, eles podem representar dentro de uma tipologia o futuro arrebatamento da igreja. Mas todos eles aguardam ansiosamente esse momento do arrebatamento, aonde aqueles que morreram em Cristo, né, que estão mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro deles nos ares. Que Deus abençoe os irmãos. Agora nós vamos dar continuidade a esse estudo falando de Elias, e o professor Alexandre agora é quem vai continuar aqui.
Que Deus abençoe. Então, meus irmãos, continuando aí o nosso vídeo, a primeira parte foi do pastor Felipe, que pontuou aí acerca de Enoque, falando aí do nosso assunto, se Enoque e Elias foram para o céu. Então, dando continuidade aí ao nosso estudo, ao nosso slide, vamos estar falando aí sobre Elias agora, né? Como ele falou do profeta Enoque, né? Segundo ele, com base em Judas, que profetizou o sétimo depois de Adão, vamos estar também falando sobre o profeta Elias, né? Que dentro da visão majoritária foi levado ao céu num redemoinho, isto é, foi arrebatado e não provou a morte. Será que isso é de fato verdade? Será que a Bíblia ratifica isso? Vamos ver se, à luz das Escrituras, nós temos como provar essa suposta ida de Elias para o céu, e se o mesmo está lá até hoje. Então, dando continuidade aqui, diz, né? Elias, o profeta, e seu suposto arrebatamento. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, né, ao 11. E depois, né, 2 Crônicas 21, versículo 12. E Hebreus, capítulo 11, versículo 13 e 37. 2 Crônicas, capítulo 21 e versículo 12, fala da suposta carta, né? Que alguns vão dizer suposta carta, mas não é suposta, porque a Bíblia faz questão de dizer que era do profeta Elias, era de cunho do profeta. Isso quer dizer o quê? Que foi ele mesmo quem escreveu. E olha que interessante, essa carta ela foi escrita cerca de 8 anos depois da sua suposta ida ao céu. Será que teria Elias escrito do céu para a terra ao rei Jeroboão? É o que nós vamos ver, né, nas Escrituras, ok? Como diz aqui, ó, o profeta Elias é um profeta muito conhecido nas Sagradas Escrituras, pela sua bravura e lealdade ao Senhor, por ser também um profeta que propagou as verdades divinas em um período de apostasia em Israel, a saber, né, o período ali de Acabe, né, de Jezabel, etc. e tal. Profeta esse que enfrentou 850 profetas no Monte Carmelo, que com muita ousadia, segundo a sua palavra, não choveu em Israel por cerca de 3 anos e meio, ok? Profeta esse que virou um referencial profético no Veterotestamentário, isto é, no Antigo Testamento. Ele é o referencial. Por quê? Porque ele foi um dos profetas que mais marcou o Antigo Testamento, certo? Que colegiou vários profetas também, e um sucessor chamado Eliseu, que deu continuidade ao seu ministério profético. 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, o qual lhe fez um pedido muito ousado, né, antes da sua suposta ida ao céu, que era a porção dobrada do seu espírito. Isso está registrado lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, quando, caminhando os dois juntos ali, Elias fala para Eliseu pedir algo para ele. E ele pediu ao seu senhor, né, ao seu mestre, vamos dizer assim, porção dobrada do seu espírito. E Elias disse que isso seria possível, se todavia ele visse Elias subindo, sendo tomado pelo Senhor. E é nesse ponto que nós vamos trabalhar, essa questão do tomado, né? Será que Elias foi de fato ao céu? O que significa a palavra tomado, que vem do hebraico lakar? Significa de fato subir ao céu ou estar lá até hoje? É o que nós vamos trabalhar dentro da gramática normativa, ok? Continuando aqui, diz que dura coisa ele havia pedido, contudo, ou portanto, se todavia ele, Eliseu, lhe visse sendo tomado pelo Senhor, isso lhe sucederia, isto é, isso lhe aconteceria, o que de fato aconteceu. Elias foi tomado em um redemoinho, sendo separado de Eliseu.
por uma carruagem de fogo. Então o pedido de Eliseu foi concedido, né? Foi concedido por quê? Porque ele de fato viu Elias sendo tomado, subindo em um redemoinho. Aí a palavra que nós trazemos para esse estudo é que a palavra arrebatamento ou ser tomado, que são palavras que têm a mesma conotação. A palavra tomado, como eu disse, vem do hebraico lakar, e é a palavra hebraica, que transliterada pela Septuaginta no Novo Testamento traz a conotação de harpazo, que é a palavra grega para arrebatado ou arrebatar. E a questão se arrebatamento é algo secreto, como explicar, né, a tomada de Elias sendo contemplada por Eliseu? Porque Eliseu viu. É interessante isso aqui, né? Porque lá no texto 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 1 ao 11, vai dizer que Eliseu contemplou. Por isso que o seu pedido foi, né, concedido, porque ele viu o seu Senhor sendo tomado. Então, arrebatamento não é algo secreto. Então já começa por aí, ok? Então, vamos entender essa questão aí, né? Análise sintática e morfológica, né? Como diz o nosso amigo pastor Elias, ou pastor Felipe, né? Perdão, estou com Elias na cabeça aqui. Pastor Felipe, a palavra tomou, como eu disse, vem do hebraico lakar, né? Que significa pegar, buscar, segurar, apanhar, né? Trazer, tomar, no sentido de tomar uma esposa, e arrebatar, né? Pegar na mão, olha que interessante, pegar na mão. Essa é a ideia de tomou, né? Ou de tomar. Continuando aqui, Elias e o arrebatamento. Logo Elias foi tomado e subindo no redemoinho, sumiu entre as montanhas. Isso é interessante. Por que ele sumiu entre as montanhas? E por que depois o colegiado profético, né, de profetas que existia naquelas cidades de Israel, foram procurar Elias entre as montanhas? Se ele tivesse sido tomado de fato ao céu, eu acho que seria, sei lá, na minha opinião, desnecessário os profetas buscarem ele entre as montanhas, ou tentarem procurar ele, né? Haja vista se ele de fato tivesse sido levado ao céu. Dando a entender que se isso não for verdade, Elias, ele não foi para o céu. Porque a ideia que os profetas tinham, pelo menos do colegiado, era de que ele havia sido levado para um outro lado, para uma outra região, por isso que o buscaram. Isso é interessante, porque se eles tivessem na mente que Elias havia sido levado para o céu, obviamente não teriam buscado. Seria em vão a sua busca por Elias, haja vista que ele já estava no céu. Então eu acho que foi, da minha parte, né, bem lógico os profetas terem ido buscá-lo, porque entendiam que ele havia sumido entre as montanhas e não subido ao céu, no sentido de ter desaparecido no horizonte e adentrado ao terceiro céu, que é o céu de Deus. Não faz muito sentido, ok? Continuando. Primeiro, como diz aqui, né? Assim se crê majoritariamente que Elias foi levado ao céu em vida, sem provar a morte. Porém, tal afirmativa carece de fundamento bíblico. Por quê? Porque vai pegar quando a pessoa estudar a teologia sistemática. Vai se conflitar aí essa ideia com outros textos que ficam claros no Novo Testamento. Como, por exemplo, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Como explicar isso? Será que Elias e Enoque tiveram um corpo glorificado no Antigo Testamento? Porque para se entrar nos céus, necessariamente ter, né, um corpo glorificado. É necessário ter. Porque esse corpo, essa matéria, não pode suportar a dimensão espiritual. Então a pergunta que não quer calar, já fica no ar. Que é essa pergunta. Como que eles entraram? Entraram com corpos glorificados? E se eles obtiveram corpos glorificados,
com a sua suposta ida ao céu, como que fica Jesus? Sendo Jesus, né, a primazia de todas as coisas, conforme nos diz o apóstolo Paulo, né, em Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele diz: ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, vírgula, para em todas as coisas, olha que interessante, ter a primazia, quer dizer, ele tem a primazia em tudo, até mesmo na questão de ter um corpo glorificado. Ele foi o primeiro a ter um corpo glorificado. Então, como explicar Elias e Enoque possuindo um corpo glorificado antes de Jesus? Já pega aqui. Já se conflita aqui essa suposta ideia de que Elias e Enoque foram para o céu no Antigo Testamento. Porque vai conflitar diretamente esse texto aqui, escrito pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Colosso. Ok? Então, a problemática já se consiste aí. Nessa ideia de que eles tiveram corpos no Antigo Testamento, glorificados, com a suposta ida deles ao céu. Ok? Continuando. Porém, tal afirmativa carece de fundamento bíblico, uma vez que fere vários princípios bíblicos, os quais são: como ou com que corpo Elias entrou no céu? Corpo normal ou glorificado? É uma pergunta que eu deixo aí para aqueles que creem majoritariamente nesse pensamento de que Elias e Enoque foram para o céu. Com que corpo ele entrou? Aí tem muitos que veem com a falácia, né, sensacionalista, dizendo: Deus é poderoso, transformou eles lá na hora, lá, e eles entraram, né, com corpos glorificados. Então, para Deus nada é impossível, irmão. Deus poderia transformar eles ali na hora e eles entrarem e gozarem do céu de Deus. Mas será que Deus ele fere os princípios que ele mesmo estabeleceu na sua palavra, a quais são invioláveis? Vale salientar isso? Continuando. Se foi glorificado, como explicar a primazia de Cristo em todas as coisas? Que foi o que eu falei, né? De Colossenses 1,18. Ok? Se foi normal, como explicar o texto de 1 Coríntios 15,50, que diz que carne e sangue, corpo natural, quando fala carne e sangue, quer dizer esse corpo corruptível, esse corpo mortal, que não pode herdar aquilo que é imortal, aquilo que é espiritual. Porque é necessário que esse corpo se revista da incorruptibilidade, né? Da imortalidade, seja transformado para que possa adentrar as mansões ou as mansões celestiais. Então, já implica nisso, né? Se foi corpo normal que ele foi para o céu, então já se choca com 1 Coríntios 15,50, ok? Que diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. E quarto, como explicar a carta que tempos depois do seu suposto arrebatamento chega nas mãos do rei Jeorão? Aí diz aqui, resposta com os professores. O pastor Felipe, né, ele não comentou acerca dessa carta, porque ficou para mim explicar, né, a parte de Elias. Eu estou com Elias na cabeça, por isso que eu estou chamando ele de Elias, tá? Eu peço perdão aí para os amados irmãos. Mas, como explicar essa carta? Como que ela chegou? Teria Elias escrito anos antes da sua suposta ida ao céu? Eu acho meio difícil. Por quê? Porque o que continha nessa carta, os irmãos podem ler lá em 2 Crônicas, né? Se eu não me engano, 21. Os irmãos vão ver que lá tem acontecimentos atualizadíssimos que diziam respeito, ou que dizia respeito aos dias atuais do rei Jeroão. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que escreveu a carta e enviou para o rei era uma pessoa que estava contemplando o que estava acontecendo nos seus dias, naquele momento, naquele instante. É como se fosse uma manchete de um jornal, de uma notícia fresquinha que acabou de sair. É essa carta que chega até as mãos de Jeroão, que era o rei de Judá, né? Que estava reinando, que falava do seu comportamento ímpio, né? Da sua vida leviana, enfim, de acontecimentos que estavam se passando no reinado de Judá, ou no reino de Judá. Então, assim,
era muita informação atuais para ser uma carta que supostamente tenha sido escrita tempos antes por Elias. Então, o que dá a entender é que alguém estava distante, em algum lugar, observando tudo e redigiu, compilou uma carta para repreender o rei, que era o rei de Judá nesse período, que era o rei Jeroboão. Então, é uma carta que vai de encontro, né, à nossa afirmativa, à nossa afirmação, que diz que Elias e Enoque morreram. De que Elias, nesse momento, estava vivo em algum outro lugar. E que por isso escreveu essa carta. Mas como ele não podia, porque o ministério dele havia já se findado, ele preferiu escrever a carta para repreender o rei, do que ir até o rei e o repreender pessoalmente. Por quê? Porque tinha Eliseu. Tá? Então o profeta não poderia, nesse período, interferir no ministério do outro profeta. Havia esse respeito profético. Né? É tão verdade que isso aponta, né, tipologicamente, como foi falado pelo nosso amado professor Felipe, né, aponta para Jesus e para João Batista. Observe que enquanto João Batista está profetizando, enquanto João Batista está ali, né, desenvolvendo o seu ministério, aquele que foi chamado para o quê? Para ser o precursor, né, aquele que viria na frente, anunciando o caminho, né, da vida eterna e também do reino de Deus, ele, enquanto estava profetizando, Jesus em momento nenhum interferiu. Isso é interessante analisarmos à luz dos evangelhos sinóticos. Por quê? Porque você não vê Jesus em momento nenhum, antes do seu aparecimento aos 30 anos, interferindo no ministério de João Batista. E por quê? Porque Jesus tinha essa ética profética de esperar o tempo determinado para aparecer no cenário do mundo, né? No cenário da humanidade, ok? E assim então iniciar o seu ministério. Então Jesus espera o tempo de João se findar para ele iniciar o seu ministério, ok? E depois que Jesus está ministrando ou deu início ali ao seu ministério, João Batista também não interfere. Por mais que João Batista está preso, né, está esperando a sua sentença, todos nós sabemos que ele foi decapitado, a sua cabeça rolou, né, foi parar numa bandeja, ok? E ele em momento nenhum vai interferir no ministério de Jesus. Por quê? Porque ele entendia que o seu ministério havia se findado. É por isso que ele fala aquela frase bonita, né, que é muito conhecida, que ele cresça e que eu diminua. Por quê? Porque ele entendia que a partir daquele momento Jesus estava iniciando o seu ministério e ele estava desaparecendo. Da mesma forma é com Elias, né, e Eliseu. Elias desaparece e Eliseu, né, se evidencia, aparece. Elias desaparece e Eliseu aparece. Então é uma tipologia bem interessante. Por isso que Elias ele é tomado, é levado para uma outra região, para um outro lugar, para ele não interferir no ministério de Eliseu. Isso é muito forte, meus irmãos, e de ser analisado, ok? Continuando para finalizarmos, conclusão, Jesus disse a Nicodemos, né, que era fariseu, que ninguém subiu ao céu, João 3,16. O escritor aos Hebreus diz que todos morreram. Isso já foi evidenciado aqui, pontuado, né, de forma muito teológica e também maravilhosa pelo nosso professor Felipe, que todos morreram. É a informação crucial da carta aos Hebreus, por esse escritor que para muitos é desconhecido, né? Para outros é o apóstolo Paulo, outros já entendem que foi Barnabé que escreveu, outros já entendem que foi Apolo, e é uma discussão, outros entendem que foi Priscila, e por aí vai. São muitas especulações acerca da carta aos Hebreus, mas nós entendemos que é inspirada, né? Tem a inspiração divina ali do Espírito Santo, que diz, né, por esse escritor, que todos morreram. E quando ele coloca todos, é todos, irmãos. Não tem como querer, né, como nós sempre falamos, fazer malabarismo, né, uma vez que o texto está pontuando todos. E quando ele trabalha todos, dentro do contexto, sem ignorar texto, que gera pretexto para heresia,
você entende que é todos aqueles que ele está falando ali no contexto de Hebreus capítulo 11, que são os heróis da fé. E dentro dos heróis da fé ali nós temos Elias, nós temos Enoque, nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos, nossa irmãos, uma par de gente aí, uma par de personagens do Antigo Testamento. E ele fala categoricamente que todos esses morreram. E quando fala na fé, não fala que eles morreram na fé, porque ninguém morre na fé. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos, ao seu filho na fé, Timóteo, perdão, ele diz que guardou a fé. E uma das coisas que nos garante a vitória e a salvação é o guardarmos a fé, até mesmo depois da morte, né? É a crença. Por quê? Porque é isso que nos dará o galardão quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja. Então, eles não morreram na fé, pelo contrário, eles morreram confiando, esperando no Senhor. É isso que o texto ali de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, vai dizer para nós. E depois é ratificado por ele no versículo 39. Ele reforça novamente essa afirmativa que ele fez no versículo 13. Tá? Agora, explicando a palavra de Jesus aqui, acerca de que ninguém subiu ao céu, né? Como entender isso? É simples, né? Por que ele disse que ninguém subiu ao céu? Porque de fato ninguém subiu ao céu. Outros vão vir com outras argumentações acerca desse texto, mas o que ele está dizendo ali é que ninguém está no céu de Deus. Nós não vemos isso, irmãos, nem no livro de Apocalipse. Tá? O céu de Deus é um céu que não é habitado por homem algum. Ok? Sendo assim, meus irmãos, nós encerramos esse estudo em nome do Senhor Jesus. Espero que nós tenhamos aí contribuído para o seu aprendizado e para essa análise, né, mais aprofundada desses textos. Não é uma invencionice nossa, não é uma polêmica que estamos aqui trazendo para os irmãos para querermos aí visualizações ou likes. Não é nada disso. É para fazer os irmãos pensarem acerca desse assunto, que muitos anos foi aí propagado como 100% bíblico, mas que, à luz da teologia sistemática, não é bem assim como parece. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.